E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje eu vou fazer um vídeo que me foi sugerido por uma inscrita aqui do canal, numa live que eu fiz, onde ela pediu pra eu fazer uma espécie de tipo assim, lista de eras mais Kenga das artistas do pop. Eu, obviamente, amei essa sugestão, então a voz do povo é a voz de Deus, eu tô aqui pra trazer pra vocês a nossa listinha hoje. Ó, já aviso, se eu esquecer alguém, você trate de comentar que depois eu faço no parte 2 do vídeo, né, que obviamente vai rolar esse vídeo aqui, vocês vão adorar com toda certeza, novos artistas das suas eras Kenga. Fechou? Então é isso. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas inspiradas por essas Kengas do pop, tá? Se você por acaso não tem a sua, clica no link que tá fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir tudo e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, vamos começar com a mais Kenga de todas, né, gente? Madonna, com a era erótica, porque Madonna não foi apenas Kenga, ela fez um reboot cultural em diversos aspectos, ela gerou diversas discussões, ela mudou o comportamento da sociedade em relação a muita coisa. Então aqui nós temos um impacto diferenciado usando o sexo como linguagem. Erótica foi lançado durante uma época que as discussões sobre sexualidade e expressão sexual estavam se tornando mais populares, mas ainda assim eram grandes tabus. A Madonna sempre foi muito provocadora e aproveitou essa oportunidade através do sexo para desafiar certas normas sociais que o pessoal naquela época estava discutindo muito. O grande bafo da era erótica não é nem a questão do som do álbum ser uma putaria só, né? Mas o fato da Madonna ter feito um livro com várias imagens utilizando diversos modelos relevantes da época, com nudez explícita, né? E ela conta dos seus fetiches dentro daquele livro. Então, o livro também foi uma ótima jogada de marketing ao lado do álbum e também virou um marco zero de discussão sobre sexo e música, sabe? Então, assim, foi muito foda o que a Madonna fez. E tem cada vídeo no YouTube, gente, com o pessoal reagindo, o pessoal indo meio que assim no off, nas livrarias para poder buscar o sexo. Enfim, foi um bafo na época. It was the so-called publishing event of the century, the drop of Madonna's racy coffee table book, Sex. Inside story behind a book cover encased 128 pages of spirology paid off big time. Sex sold over 150,000 copies on the day of its release, and sales... Com o rosto da Madonna, que vem com um CD, com o single Erótica, e tá aqui o livro Sex, capa de alumínio, pesa 1 quilo. E veja só as fotos do fotógrafo Steven Meisel. Madonna assume a personalidade de uma prostituta, faz textos, são fotos coloridas, em preto e branco. Madonna ultrapassou deliberadamente os limites, desafiando as ideias convencionais da época, também sobre feminilidade e censura. Os elementos visuais do Erótica, desde a capa do álbum até mesmo seus videoclipes mais bold, desempenharam um papel crucial também na formação da estética da música pop nos anos 90. As escolhas de moda dela foram muito ousadas, bem como a incorporação de diversas imagens que influenciaram a moda também daquele momento. Aqui no Brasil não tem como a gente esquecer, por exemplo, o comentário da Abby sobre o clipe da Madonna e a reação das pessoas vendo aquele videoclipe, né? E tipo assim, foi muito foda mesmo, porque o pessoal realmente não estava pronto para aquilo ali e aquilo foi, enfim, um surto completo naquela geração. O videoclipe chegou na MTV 3 dias antes dele estrear, aquela correria toda por causa do videoclipe, e não existia um cidadão que não quisesse no mundo ver o novo videoclipe, porque todo mundo falava muito do novo trabalho da Madonna, Erótica, a teoria do pansexualismo, pode transar todo mundo com todo mundo, e vem aí um livro que tem fotos ousadérrimas. Quando o clipe chegou, Abby, não cabia na sala para assistir, e a gente só via assim, quem estava sentado ficava assim.
Quem tava em pé se abanava. Eu fiquei quieta. E pra eu ficar quieta, eu fiquei quieta. Teve um menino, vale a performance. Saiu assim. Ele falou, olha, fiquei mesmo excitado. Fiquei mesmo. Porque é muito forte, mas é ao mesmo tempo tão bonito. E a música isso que eu é digo, tão é bonito, boa. é bem feito. Agora uma outra Kenga que faz um diferenciado é a nossa querida Mariah Carey. Por mais que o disco Butterfly não seja um disco Kenga dela, ela tem as suas kenguices ali dentro do álbum, viu, gente? Não somente o visual dela, que tava muito explícito nessa época, mas também a própria música Honey, né, gente? Que é o primeiro single do Borboleta. Bicha, você tá entendendo? O Honey não é sobre mel. Não é mel. Entendeu? A pessoa passa uma vida inteira acreditando que a Mariah é uma apicultora, que ela tá falando de mel. Bicha, não é mel. Esse mel não é de abelhas, é de galo. Ela trouxe muito desejo, intimidade e sensualidade nessa era. Músicas como The Roof e Butterfly também contêm essas imagens e metáforas que provocam essas emoções relacionadas à questão do romance e também atração física. Porém, mais do que apenas o álbum, a imagem provocativa de Mariah na época, também depois do divórcio dela com o Tommy Mottola, foi muito comentado na época porque foi uma forma dela demonstrar a sua liberdade e independência daquele homem que tanto estava controlando a imagem dela. Essa era é um reflexo de empoderamento ao longo de diversas décadas que mulheres também se inspiraram. A Janet Jackson também foi uma outra artista que gerou muita polêmica quando ela resolveu ficar mais sensual, né? Na verdade, no próprio álbum Janet, ela já estava mais sensual, porque, né, cá entre nós, a capa daquele álbum já é um bafo por si, porque temos a capa do álbum versus o que de fato é aquela foto, que ela tá nua, simplesmente com os peitos cobertos com uma mão de um bofe, né? Mas o grande X da questão mesmo é o The Velvet Rope, que foi um álbum que veio depois do Janet, e é um álbum onde ela entrou na sua sexualidade, na sua, enfim, intimidade de uma forma que nenhum outro membro da família Jackson entrou. Então também o fato da Janet ter ficado muito sexual gerou também muita controvérsia para tudo que existe dentro da família Jackson, dentro daquele mundo do entretenimento que existia naquela época. As músicas desse álbum exploram temas muito fodas que Janet antes nunca tinha feito, mas que mostra o fortalecimento pessoal dela e liberdade. Faixas como Hope Burn, Anything e My Need contêm letras explícitas que instigam os desejos e fantasias de Janet Jackson. A própria entrega vocal dela no The Velvet Rope é muito diferenciado das outras coisas que ela fez. Ela é muito mais sensual. Ela também se mostra muito honesta e vulnerável. Ela abordou muito a sexualidade, assim também como a depressão, relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, como por exemplo na música Together Again, exploração sexual como Go Deep, e também ela transmitiu isso através das suas entrevistas e imagem pública. O álbum foi lançado alguns anos depois do lançamento do Erótica da Madonna, mas ainda assim era uma época onde essas discussões estavam assim, quentes e controversas. Então a Janet, sendo uma das líderes dessas discussões daquele momento, também foi muito pertinente, né? Porque existiam muitos tabus que a expressão musical da Janet ajudou a iniciar discussões para quebrar esses tabus. A Britney com In The Zone também, né, gente, é um tesão só, né? Na verdade, o In The Zone é visto até hoje como o álbum de virada na carreira da Britney, para ela se tornar totalmente uma artista que fala sobre sexo e é muito visualmente maduro. As letras do In The Zone abordam também temas como amor e desejo, mas músicas como Toxic, Breathe On Me e principalmente Touch of My Hand incluem certos pontos explícitos que expõem um lado de Britney que antes ela não havia explorado.
Particularmente, gente, eu acho que nada nesse álbum é como Touch of My Hand e Breathe on Me. Principalmente Touch of My Hand, que é uma música sobre masturbação, sabe? Então, na época, essa música gerou muito kikiki, né? E Breathe on Me, né, ela é uma demonstração de sexo ao vivo, como diz André Surak. Até porque Bárbara é um exemplo de sexo ao vivo. O álbum também ficou muito interessante no aspecto da Britney apostar em músicas mais experimentais, focar mais no R&B, hip hop e principalmente trazer a música eletrônica de uma forma diferente pro mainstream. Essa nova direção musical acompanhou também uma campanha promocional que enfatizou o senso de liberdade e sexualidade de Britney Spears. A própria capa do álbum e todo o photoshoot mostra a Britney muito mais confiante e adulta e foi fotografado pelo incrível Patrick Demarchelier. Christina Aguilera também teve a sua era piranha, né, gente? Só que o que acontece? Tem duas piranhas aí que eu acho importante da gente trazer sobre Christina. O Stripped tem sim um valor muito grande nesse aspecto, mas eu ainda acho que o Bionic, ele é muito mais intenso sexualmente falando do que o Stripped. O Stripped é mais tipo assim, uma liberdade de expressão. O Bionic é ela ali no ato, sex for breakfast. As músicas do álbum Bionic têm muito sexo envolvido. Músicas como o próprio primeiro single Not Myself Tonight, Sex for Breakfast e até mesmo a música Woohoo, que é uma música em homenagem à xerequinha de Christina, instigaram muito os fãs na época porque Christina nunca havia sido tão explícita. O Bionic marcou um afastamento total daquele som vintage que ela estava endossando, por exemplo, no álbum Back to Basics. Dessa vez, ela aproveitou a música eletrônica para fazer um disco muito sensual. E na própria edição da capa do álbum, encarte do álbum, a gente percebe a Christina muito nua, muito explícita em absolutamente tudo. Ela estava vivendo o ápice da maturidade sexual dela no Bionic. As aparições públicas da Christina também foram muito questionadas na época por conta da maneira meio que sexualizada que ela estava se mostrando. Roupas muito curtas e sempre com discussões pertinentes e muito assim, provocativas. A Beyoncé com o álbum Beyoncé também tem que entrar nessa lista, né? Esse álbum, por mais que ele seja muito incrível por ele ser visual, um ponto de virada na carreira da Queen Bee, também tem o fato de ser uma putaria só. Né? A Beyoncé nunca tinha sido tão explícita nas suas músicas até ela lançar esse álbum. E tipo, o pessoal foca mais no fato do álbum ter tido um lançamento nem um pouco ortodoxo, mas esquece que ela, tipo assim, tá safadíssima nessa era. Muitas músicas desse álbum têm uma natureza sexual muito forte. Canções como Partition, Drunk in Love e Rocket contêm um conteúdo sexual muito forte. O álbum marca um afastamento da música que Beyoncé havia feito até aquele determinado momento, também fazendo um reposicionamento de marca total em relação ao que ela representava no mercado da música daquele momento. Ela também apostou muito nos visuais sexualmente, vamos dizer assim, provocativos e reveladores dentro de todo esse projeto. Isso daí amplificou muito mais as músicas no público. Mas a gente precisa colocar como uma ênfase nisso daí que, além do sexo, né, a Beyoncé vendeu muito feminismo com esse álbum também. E isso daí foi muito pertinente para uma geração inteira que surgiu depois do lançamento do álbum Beyoncé. Inclusive, hoje em dia, muitas pessoas que naquela época eram adolescentes, né, tem esse álbum como referência de linguagem, né, sobre feminismo e sexo atrelados. A Rihanna com Rated R também entra nessa conta, né, gente? Que álbum maravilhoso. Inclusive uma era dark da Rihanna, que eu não comentei naquele outro vídeo, obviamente de propósito, pra vocês comentarem horrores lá que eu tinha esquecido ele, pra engajar a querida aqui. Mas, esse álbum é o mais sexual da Rihanna até hoje. Tudo bem, o Untie ela tá bem piranha também, no Unapologetic ela tá bem piranha, mas eu acho que ela tá muito mais piranha no Rated R.
Muitas letras desse álbum exploram principalmente o desejo e a intimidade física. Músicas como Rude Boy e Te Amo contêm essas letras bem explícitas e que trazem certos tipos de exploração em campos que a Rihanna ainda não havia feito. Esse álbum marca uma mudança tanto no estilo musical dela, também como na sua imagem pública, adotando um lado mais sombrio e experimental em comparação a todas as coisas que ela havia feito até então. Essa mudança de tom, junto com a incorporação de novos elementos, contribuíram para esse álbum se tornar mais maduro e ousado, e também um marco na carreira da Rihanna. A imagem da Rihanna nessa era, além obviamente do cabelo curto, né, que chamou muito a atenção e que divide opiniões, porque enquanto alguns acham muito sexy, outros acham que isso ajudou a colaborar um pouco para a quebra da feminilidade da Rihanna, mas também deixou ela mais provocativa, né? Então tem essa discussão, mas ainda assim, gente, é muito foda o conteúdo visual daquele projeto. Vale lembrar também que o álbum foi lançado após o altamente divulgado incidente de violência doméstica envolvendo ela e o Chris Brown. O álbum é visto como um reflexo também de crescimento emocional e pessoal após esse período, porque ela demonstra força, capacitação, resiliência e tudo isso entrelaçados com uma música extremamente interessante. A Lana Del Rey, gente, é uma artista babado. Por quê? Ela tem certos tipos de formas meio tóxicas de endossar a sexualidade e os seus desejos, né? Digamos que a música de Lana Del Rey, né, não é muito saudável se a gente for analisar num aspecto mais assim, literal, né? Porque ela tem uns comportamentinhos que você fala, ô amiga, a terapia não tá em dia. Mas ainda assim, cara, ninguém faria o que Lana Del Rey faz. Todos os álbuns da Lana, de certa forma, tem um pinguinho de putaria, sabe, gente? Como a própria música Norman fucking Rockwell, que ela fala, ele me tão gostoso que eu basicamente disse eu te amo, né? Mas o Ultraviolence, como álbum, né? Eu preciso dizer pra vocês que ele tem um tom um pouquinho diferente e que ele, inclusive, é o mais discutido nesse aspecto da carreira dela, principalmente da forma que ela se envolvia com certas pessoas na narrativa que ela meio que passava nas músicas, né? A gente pode dizer que a Lana Del Rey é basicamente uma moto Harley, né? Ela adora pegar um véio. E no álbum Ultraviolence, ela tá pegando véio a rodo. Ela aborda temas de amor, desejo e relacionamentos bem complexos. Muitas músicas como West Coast, Shades of Cool, né, que bicha, né, assim como também a faixa título Ultraviolence, que foi muito comentada na época, incluem imagens e narrativas que transmitem essa sensação de sensualidade e intensidade emocional. Toda a produção do álbum, que incorpora uma temática mais vintage cinematográfica, uma vibe meio rock dos anos 60 meets anos 70, todo esse cenário combinado com os vocais da Lana fizeram com que ela criasse uma atmosfera que é frequentemente associada a uma qualidade romântica e sedutora para essa nova geração. Obviamente, né, gerou controvérsia, o pessoal comentou bastante sobre as músicas da Lana e a forma que ela compunha as faixas dela, mas ainda assim é uma forma dela falar um pouco mais dos seus sentimentos de um jeito diferenciado / tóxico. A seguir temos o Body Language da Kylie Minogue, um álbum que assim, né, gente, divide um pouco de opiniões, porque muitas pessoas acham o som do álbum feio, datado, enfim, mas esse é o álbum de sexo da Kylie, meus anjos, não tem como, a linguagem corporal dela ali tá, ó, tesão de 7 Kylies. Muitas músicas desse álbum, como por exemplo Slow, Red Blooded Woman e Secret, contêm letras bem sugestivas e explícitas, que transbordam sensualidade e também sexo. Body Language marcou totalmente um afastamento do pop retrô que a Kylie estava fazendo, indo para um lado muito mais eletrônico, R&B e dance. A produção do álbum é muito pulsante, sensual e todas as performances ao vivo são muito provocantes. A campanha, inclusive promocional do álbum Body Language, contou com a Kylie usando uns looks bem mais reveladores do que ela nunca havia usado até então. No próprio videoclipe de Slow, né, a gente percebe ali uma determinada saliência. No clipe de Red Blooded Woman, que eu amo pra caramba, também uma saliência, né? Chocolate, ela também tá bem saliente, enfim, né?
Saliência Minogue, do jeito que a gente gosta. Padam, padam. O Bangers da Miley, né, gente, ele é muito controverso, porque ao mesmo tempo que ele tem essa vibe de sim ser bem sexual, ainda tem um flerte muito forte com drogas. Letras como Wrecking Ball, Adore You, SMS Bangers transmitem uma imagem mais madura e sexualizada da Miley. O Bangers marcou oficialmente um afastamento dela do pop e do country que antes ela havia feito e até mesmo serviu para poder matar de vez a Hannah Montana. A Miley fez questão, gente, de acabar com todas as expectativas das pessoas em relação a ela ser uma artista perfeitinha, tá? Ela quis provocar mesmo o público, gerar discussões bem pesadas sobre ela. O povo falou que ela tava ensinando sexo pras crianças e foi isso, gente. Ela não ensinou nada pra ninguém, tá? Mentira, ensinou. O lançamento do álbum Bangers criou um momento cultural significativo, onde os twerks viraram mainstream, performances marcaram muito essa era, né, como muitas controvérsias que ela acabou criando, assim como também a moda bem ousada que a Miley estava usando, contribuiu para discussões sobre sexualidade, identidade também de gênero e muito também a indústria do entretenimento versus sexo. Agora sim, né, gente? Falando dessas artistas, não tem como eu não falar de uma artista que ela é over quando se fala em sexo. Kim Petras. Ah, mas por que a Kim é over quando se fala de sexo, né? Porque ela tem um projeto, um EP, que chama Slut Pop, que é muito bom. Cá entre nós, pra você ouvir assim, no fone de ouvido, tá? Porque ele é bem pesado, mas ele é sobre ato sexual, do começo ao fim. Ele foi lançado como um projeto em comemoração ao Valentine's Day, né? Ao Dia dos Namorados, mas pelo jeito, né? A Kim foi um pouquinho mais longe nesse aspecto de Dia dos Namorados e tal, porque, né? Throat Goat. O álbum Slut Pop é muito provocativo e já sugere uma ousada e sem remorso exposição da sua própria sexualidade. O termo vagabunda é frequentemente utilizado em todo o discurso do álbum e ajudou de certa forma a redefinir as noções tradicionais de expressão sexual da artista. As músicas do EP exploram temas sobre sexo absurdamente pesados e poderiam ser canções facilmente da gaiola das popozudas ou até mesmo da nossa querida Valesca. Só que o som do EP, gente, é muito bom. Vocês não estão entendendo, é muito bom mesmo. Ele é um eletrônico, um dance quente, que não sei o que dizer pra vocês, gente. E ela faz diversas referências à cultura das sextapes dos anos 2000. É viciante, é um caminho sem volta. É um buraco negro, gente. Você entra ali, você não sabe onde você vai sair. E quando você sai também, você quer voltar pro meio daquela zona, entendeu? É um problema, é um caminho sem volta esse disco. Por último, né, a Ariana Grande com Dangerous Woman. Eu ia colocar o Sweetener, porque o Sweetener, né, ela tava louca, né? Mas no Dangerous Woman eu achei mais interessante porque ela de fato fez uma transição ali para um outro lado dela que ela não havia explorado ainda. Foi muito mais marcante a transição. Tanto que depois ela ficou falando de sexo em outras músicas. O Thank You Next é cheio de sexo. É o Positions. Tem uma música ali, gente, que é... Entendeu? A conta da música vira 69. 34, 35, 69. É safado igual a mim. Entendeu? Eu perguntando, você vai dormir? Não vamos dormir? Minha garota. Tudo bem, mas no Dangerous Woman ainda assim é muito mais chocante você ver a menininha boazinha sentada na cadeira cantando Mulher Perigosa, usando ali na capa do álbum uma referência de dominatrix. A faixa título do álbum Dangerous Woman dá um tom novo pro projeto e mostra uma personalidade mais madura e assertiva da nossa querida Ariana. As letras transmitem temas de autoconfiança, sensualidade e vontade de abraçar os próprios desejos, contribuindo para uma imagem mais sexualizada que o pessoal adquiriu dela. Muitas músicas do álbum têm esse impulso de amor e sexo e intimidade física mais interessante. Por exemplo, Into You, Side to Side,
Mori, que é totalmente sobre você levar ali um chá muito bom e sair andando assim meio cambaleando, né? Enfim, muitas músicas do álbum são muito sugestivas e transmitem essa imagem bem sexualizada. Toda a promoção do álbum teve esse tipo de tema sendo muito bem explorado. E depois do Dangerous Woman, Ariana Grande nunca mais voltou a ser aquela menininha de antes. Ela tentou em algumas coisas, mas ela não sustenta o personagem muito tempo, gente. Ela é naturalmente Kenga. Esses daqui são nossos 12 álbuns e eras Kenga das nossas divas do pop, e eu quero saber de você agora. Qual a sua favorita? Qual aquela que te marcou, que você fala, meu Deus, aqui ela não tinha noção de limites? Habla que eu quero saber. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí, tchau!